entrevistada, Kênia Gondim, já está presente na tela, entrando agora. Presente também a militante do movimento feminista, graduada em letras, servidora aposentada do Tribunal de Contas da União, Olga Aguiar. Bem, gente, a Kênia Andrade do Nascimento Gondim, ou Kênia Gondim, é natalense, fonoaudióloga, formada pela Universidade de Potiguar e é consultora em amamentação. Atualmente trabalha na Secretaria Municipal de Saúde de Natal e também na CESAP, que é a Secretaria Estadual de Saúde. Também é pós-graduanda em cuidado materno-infantil pelo Instituto Mame Bem, de Minas Gerais. Tudo bem, Kênia? É uma honra tê-la aqui no nosso Bate-Papo 65. Seja bem-vinda. Ô, Christian, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada de poder fazer parte dessa bancada tão especial. Dizer que já me sinto acolhida pelo sotaque de Aline. Eu morei em Salvador, né? Então, quando ela começou a falar, já me senti na minha segunda casa, né? Eu tenho um carinho enorme e dizer que realmente estou bem feliz da gente poder dialogar, né, sobre esse tema, que é um tema que deve ser pautado nas políticas públicas. Ótimo. Kênia, antes de passar a palavra aqui aos nossos entrevistadores, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Os benefícios do leite materno para a criança são inúmeros, né? Você poderia falar um pouco sobre eles e também sobre quais os benefícios da amamentação para as mulheres? Perfeito. E na década de 80, o Brasil fez uma reversão, né, no alto índice de mortalidade infantil. E isso se deu principalmente pelo investimento nessa política, né, de incentivar a amamentação. Então, a amamentação ela é primeiro, um fator de proteção, né, para a redução da mortalidade infantil, né? Além de ser um fator de proteção nesse momento inicial da vida, né, ela se estende ao longo da vida. Né? Hoje a gente já tem estudos bem consistentes que revelam que essa proteção ela vai se dar ao longo da vida. Como? Né? Esse bebê, esse adulto, essa criança, ela vai ter uma menor possibilidade de desenvolver alergias, né? E quem tem criança pequena sabe que a gente bate em pronto-socorro a primeira infância é de muitas gripes, muitos resfriados, então uma criança amamentada, né, ela tem menores chances de desenvolver isso, além, né, de ser um fator de proteção para doenças crônicas, né, que hoje são doenças que mais matam no mundo, que é diabetes, hipertensão e até câncer, né? Isso é a proteção para o bebê, né? Assim, para o sujeito que foi amamentado. Mas a gente também tem que pensar, né? Pensar no lado da mulher, né? O início das campanhas era visando muito só a criança e não se olhava para a mulher, né? Enfim, e aí começou também a desenvolver estudos sobre isso, né, desses benefícios para a mulher. Então, a gente sabe também que a mulher que amamenta, ela reduz em 6% a chance de desenvolver câncer de mama e de útero, né, principalmente de mama. Então, isso pensando aí numa amamentação prolongada, até os 2 anos, que é o que orienta a Organização Mundial de Saúde, né, e o Ministério da Saúde, você vai ter 12%, né? Você imagina de redução, né, do risco de ter câncer de mama. Você imagina isso para uma mulher como eu, que tem mãe que teve câncer de mama e avó paterna que teve câncer de mama. Então, isso é muito significativo, né? Infelizmente, essa informação não me chegou. Infelizmente, me faltou apoio e eu não consegui amamentar, né, para poder ter essa proteção, né? Então, hoje, a minha bandeira, vamos assim dizer, né, de um grupo de pessoas que eu faço parte, é muito menos de culpabilizar, né, de jamais culpabilizar a mulher, né, mas sim da gente poder criar estratégias de dar suporte, né, às mulheres, não só as mulheres, né, porque hoje aleitamento, a gente nem fala mais aleitamento materno, a gente fala amamentação, porque a gente tem homens trans que amamentam, né? Então, pensando nessas questões, a gente pensar que essas pessoas, né, seriam, então, beneficiadas por essa proteção, né, que a amamentação faz. Isso é de um ponto de vista biológico, né? A gente também tem que abordar outros benefícios. É fácil?
Não, por isso que a gente precisa ter, então, políticas, né, que dê suporte para que isso seja desenvolvido. Ok, Kênia, obrigado. Olga Aguiar, seja bem-vinda. A pergunta é sua. Boa noite, Christian. Boa noite, toda a bancada, doutora Kênia, Aline, Volney, Alberto, que estava conosco até então, né? Eu quero também me somar aí aos cumprimentos por ocasião do Dia do Advogado e da Advogada e também do Dia dos Estudantes. Todos os nossos cumprimentos pela data. Doutora Kênia, eu tenho uma pergunta para a senhora da seguinte forma: além de todos esses benefícios que foram levantados aí, que a gente sabe que são verdadeiros, né, com a prática da amamentação, né, eu ressaltaria também um outro fator que eu considero super importante, né, que é a simbiose, o vínculo, né, que é estabelecido pela mãe e o filho pelo ato da amamentação. Eu acho esse fator também super importante. Mas, ainda pegando o gancho aí da sua fala, nós sabemos que as práticas de aleitamento materno, de fato, não são fáceis, né? Muitas interferências, muitas dificuldades de várias ordens, que, na verdade, dificultam, não é, essa prática tão necessária, tão importante. Então, e outra coisa também, nós sabemos que o ato da amamentação, ela envolve, para além da mãe, não é, que está fornecendo o alimento aí, rico e precioso para o seu filho, mas ela também é um ato que também envolve outros atores, não é? Então, não é uma responsabilidade, digamos assim, exclusivamente da mulher, da lactante, não é, que está amamentando o seu filho. E eu lhe pergunto, né, no âmbito do município, como é que está funcionando, como é que funciona, que políticas já existem, né, para incentivar, estimular e acompanhar, até do ponto de vista pedagógico, não é, educacional, digamos assim, essa prática tão importante. Eu pergunto à senhora como é que isso está acontecendo no âmbito do município, já que a senhora trabalha diretamente com orientação à amamentação. Eu sou fonoaudióloga de uma maternidade municipal, né? Então eu estou na assistência, e eu posso falar um pouco do lugar da assistência e também como munícipe, né, observando esse movimento, né, no município. Bem, a gente tem, desde 2012, a estratégia Alimenta e Amamenta Brasil, em que ela está destinada à atenção primária à saúde, né, no ponto de vista de poder qualificar. Então, qualificar os profissionais de saúde é necessário, porque a gente ainda tem muitas abordagens que estão baseadas em mitos, né, que estão baseadas quer dizer, sem nenhuma base científica, né, e isso atrapalha demais, né, então, é nesse sentido. A gente, né, estando lá na ponta, a gente acaba vendo como é que isso funciona, né? Natal tem uma baixa cobertura de atenção primária à saúde, então é muito difícil essa assistência, né? Então acaba que, pelo menos na maternidade que eu trabalho, que é ali na Zona Norte, a gente acaba fazendo meio que um ambulatório de amamentação, né? Porque a gente fica ligada aí nessas mulheres que acabam saindo e têm ainda alguma dificuldade, né? O ideal é que a gente possa ter, de fato, uma rede, né? E aí, do ponto de vista municipal, a gente tem hoje 2 maternidades municipais, nós tínhamos 3, uma foi fechada e não foi reaberta, né? Então, a gente tem 2 maternidades, uma, ela faz parte da iniciativa Hospital Amigo da Criança, a segunda ainda não faz. Então, a gente está no momento de qualificação dos profissionais. Não é fácil, é muito difícil, né? Porque isso requer transformação através da educação, né? E enfim, nem sempre as pessoas estão disponíveis para isso. Mas a gente está numa insistência, né, num processo aí de habilitação, e eu acredito que até o final do ano a gente dê algum passo nesse sentido da gente certificar a maternidade Lei de Moraes como iniciativa Hospital Amigo da Criança e do Cuidado Amigo da Mulher, né? Porque a amamentação está envolvida com o cenário de parto. Eu acho que fica até uma pauta aí para a gente poder conversar, né, sobre parto, né, sobre humanização do parto, sobre as políticas, né, de acesso que a gente tem isso aí. Pois bem, mas isso não é o suficiente, Olga.
né? Porque amamentar não está relacionado somente a esse início da vida. E quando a mulher volta a trabalhar, o que a gente tem aí de suporte para que ela continue amamentando, né? Eu fico de coração partido quando eu atendo alguém, né, na maternidade, que ela fala assim, mas doutora, ele tem que pegar a mamadeira, porque com 4 meses eu vou voltar a trabalhar. Ou então, essa ainda está sendo beneficiada, né, por uma licença maternidade de 4 meses. A grande maioria mas daqui a pouco eu tenho que voltar a trabalhar. Ela não tem estabilidade, ela não tem segurança, né? E aí, voltar a trabalhar, né, por um longo período, significa que ela não ter uma geladeira, né, que dê conta de poder armazenar esse leite. Então, isso é um fator que promove desmame, né? Promove desmame porque essa mãe quer desmamar, uma coisa é ela querer desmamar, né, por um desejo da mulher. Não, promove desmame porque eu não tenho, né, uma política pública que dá segurança para que essas pessoas continuem amamentando. Então, eu preciso ter creche, né? Eu preciso ter creche que seja amiga da mulher que amamenta, da pessoa que amamenta, que a sua criança fique ali e ela possa armazenar esse leite que a mãe trouxe de casa, né? Eu preciso ter um local de trabalho, principalmente, né, vamos pensar em postos de trabalho, tem muitas mulheres fábricas, né, que tenham um espaço destinado para que elas possam ordenhar. Muitas vezes, as mulheres voltam a trabalhar, elas começam a desmamar, mas o peito ainda está saindo muito leite, então elas vão para o banheiro para poder fazer isso, né? É vexatório isso, é indigno, sabe? A gente precisa, né, e se recebe incentivo para isso as empresas, a gente precisa ter espaços que acolham essas pessoas que estão amamentando e ter um espaço limpo, higienizado, né, para que ela possa fazer a ordenha desse leite, deixar armazenado ali e poder levar para casa, né? Então, é trabalhoso, né? Mas se a gente der a oportunidade da pessoa fazer isso, é diferente, é a escolha dela, né? E ela sabendo dos benefícios, por isso que defender a atenção primária à saúde é tão necessária, porque isso a gente faz lá antes do bebê nascer, né? O período de pré-natal é o período da família se preparar para esse momento depois, né? Não é durante a maratona, né, da maternidade ou da paternidade, é antes mesmo. Então, a gente de fato, né, fica muito entristecido em ver que o incentivo, né, a aposta na atenção primária à saúde vai cada vez mais minguando. Né? Não sei se eu respondi. Obrigado, Kênia. Volney, pergunta sua. Está sem áudio. Seu áudio está fechado. Kênia, boa noite. Obrigado por ter aceito nosso convite para discutir um tema tão importante. Nem sempre nós encontramos, em particular as mulheres, principalmente, não encontram espaço para discussão sobre o tema. Eu queria perguntar a você, pelo menos 2 questões bem, digamos assim, específicas. Existem ainda hoje incompreensões, para não dizer mitos, tão difícil falar sobre mitos nos nossos dias atuais, né? Mas persistem incompreensões sobre a questão da amamentação, tipo, criança grande demais não deve amamentar, a maioria das mães ou algumas mães não conseguem produzir o leite materno, coisas desse tipo. Ainda persistem nos dias atuais. Outra coisa que eu acho importante é o direito das mães a amamentarem seus filhos é notório, é inquestionável, seja no trabalho, seja em casa, seja em momentos privados de liberdade. É fundamental, é necessário e não pode, ao meu ver, ser questionado. Um direito que a criança também tem, lógico, né? Diante disso, quais são as políticas públicas que devem ser bandeiras, que devem ser exigências das mulheres, principalmente, mas de toda a sociedade? Falo isso a nível de município e falo isso a nível de Estado. Quais são esses principais desafios que a sociedade deve lutar para propiciar esses direitos às mães e aos seus filhos? Eu diria que a primeira bandeira pública é o SUS, né? É a manutenção e fortalecimento desse sistema, né, que é tão complexo, né, e consegue perceber esse cuidado, né, integral, né, em que a gente faz, inclusive,
é intersetorial, né? O SUS, ele acaba tendo pernas que são intersetoriais quando, por exemplo, né, desenvolve uma cartilha de orientação, né, às empresas no retorno da mulher ao trabalho, né, do que ela precisa ter para poder retornar ao trabalho e continuar amamentando. Então, eu diria, prioritariamente, que a gente precisa, tem que ser pauta da gente sempre defender o SUS, né? E o SUS como acesso de tudo isso que eu estou falando aqui, né? Eu atendo no privado, né, mas desejável mesmo era que a gente tivesse tudo isso, né, aberto. Bancos de leite humano abertos, mais bancos de leite, hospitais, né, amigos da amamentação, da pessoa que amamenta, né, e da criança e da mulher, do cuidado amigo da mulher, né. Então, eu diria prioritariamente seria a política, né, a política de saúde pública. E é claro que isso fazendo interface, né, com a questão da assistência social, né, de garantir, principalmente, pensando aqui, né, em licença maternidade, licença paternidade. Uma licença maternidade de 4 meses ainda é muito pouco. As orientações é de que um bebê ele deve ser amamentado exclusivamente até os 6 meses. Né? Então, todo mundo deveria já ter acesso à licença maternidade de 6 meses, né? E a gente não tem. Eu tenho o prazer de dizer que eu fui a primeira servidora do Estado a ter licença maternidade de 6 meses. Né? Mas foi porque eu entrei na justiça. 2 dias depois que saiu a minha licença maternidade, veio a lei, né, que permite às servidoras o direito no Estado. Enfim, já tem mais de 10 anos isso. Então, assim, ou então licença paternidade estendida, né? A gente tem algumas iniciativas ao redor do mundo, que essa licença estendida vai ser do pai, né? Uma decisão aí da dupla que assiste as crianças nessa primeira infância. Bem, isso seria, acho que uma parte aí da pergunta que você me fez. A outra, né, que você falou, eu acho que você falou alguma coisa sobre direito de amamentar, né? Eu estava aqui, na hora que você estava falando, eu estava lembrando, né, dessa coisa da cobrança de amamentar e a cobrança depois quando a criança está grande, né, de não amamentar mais, né? Isso é uma decisão da mulher que amamenta, se ela vai amamentar, né, para além dos 6 meses. O ideal é que a gente tenha aí pelo menos 1 ano, né, para promover essa proteção para ela e para o bebê. Mas eu estava aqui me lembrando de um projeto de lei da ex-senadora Vanessa Graziotin, projeto de lei 1654, 2019, foi logo ali na saída, né? Que institui o direito de amamentar, né, em público, tipificando criminalmente a sua violação. Eu acho o Brasil é esse país, né, que a gente tem que dizer que uma coisa que é direito mesmo, né? São muitos os relatos, né, de mulheres que, enfim, que já sofreram situações vexatórias, que tiveram olhares obscenos, né? Enfim, então, lembrando um pouco disso aí, de que isso seja realmente também uma bandeira nossa, né, de que isso seja algo, a gente come em público, porque com bebê não pode ser alimentado em público, né. A outra parte da pergunta que você fez, Valnei, me lembre aí, por favor, que eu estou aqui tentando lembrar, sobre... Os mitos não, as persistências. De fato, né, existe ainda muito na sociedade, né, as crenças, né, e eu sou uma pessoa muito afeita, né, às crenças populares, mas de algum momento, a câmera fechou aqui, em algum momento, né, isso gera, né, uma descrença no processo da amamentação, né, isso não é infundado, né? Isso vem, né, de um histórico em que a indústria começou a ver que vender fórmula láctea era muito proveitoso, né? Então, a gente tem na era vitoriana o início de umas mamadeiras que foram colocadas como mamadeiras assassinas. Por quê? Eles vendiam, era uma mamadeira de vidro com um tubo de plástico, e a orientação era de que aquilo deveria ser higienizado, assim, a cada 2 semanas,
né? Então, os meninos morriam, as crianças morriam disso. Foram muitos bebês cefados. Aí, depois, eles viram que tinha que limpar as mamadeiras, mas que a segurança da alimentação estava ali, dentro daquele vidro, né? Por aquele leite que era feito misturando. Tem um documentário chamado Tigers, né? E eu falando sobre esse mito, é o mito do pouco leite, né? Que permeia muito a cabeça das mulheres. Ontem eu estava avaliando uma pessoa e ela me diz assim, mas eu sinto que eu ainda não tenho leite suficiente, e o peito jorrando, né? Esse descrédito no corpo da gente, na potência que o corpo da gente tem, é enorme. E não é criado, gente, né? Vamos dizer assim, eu não vou botar a culpa na cultura popular, eu vou botar a culpa na indústria, né? Que diz a todo momento, né? Que olhe, para você descansar mais, que olhe, eu compreendo, né? Em vez da gente ter algo que reforce aí, que dê suporte, né, que encoraje, né, mas se você achar que o seu leite é fraco, tá aqui, né, basta lhe dizer que lá atrás, né, se você pesquisar, você vai ver que tinham propagandas, né, de uma grande indústria alimentícia que ela ofertava leite condensado para você dar para as crianças, para os bebês, né? Então, assim, esse mito do pouco leite, né, ele não surge, né, do nada. Ele é um grande investimento da indústria, né, em poder desqualificar e desencorajar a amamentação. É muito importante a gente pautar aqui que no Brasil existe a norma brasileira de comercialização de alimentos e produtos, né, para lactentes e crianças de primeira infância. Se chama NBCAL. Tá? Ela está relacionada com a Declaração de Inocente, lá em 90, que fala justamente sobre isso e sobre ações de proteção. Existe, né, essa norma que ela vai regulamentar, por exemplo, eu não sei se vocês já perceberam, mas vocês não veem em outdoor imagem de uma madeira, né? A gente não pode entrar numa rede de supermercado ou numa rede de farmácias e ver aquelas latas de leite empilhadas, mas a gente vê. Né? Então, a gente precisa fazer com que essa norma, quem é que faz essa atuação? Né? A vigilância sanitária do município, que faz essa fiscalização. Mas a gente precisa cobrar, porque isso passa batido muitas vezes. E nesse período de pandemia, a IBFAM, que é a rede brasileira que faz essa questão, né, da proteção da amamentação, relacionada à Aliança Mundial de Proteção às Ações de Amamentação, ela disse que a indústria ela conseguiu burlar essa norma com a propaganda online. Eles conseguiram uma forma de burlar, né, de dizer assim, compre aqui online e receba na sua casa, porque a gente ainda não tinha regulamentação para isso. Né? Então, venda casada, né? Compre uma mamadeira, ganhe uma chupeta. E a gente vê muitos kitzinhos. Vamos andar no Alecrim, a gente vai ver isso à torta e direita, né? Compre uma lata e ganhe desconto na segunda. Não pode. Tá? Então, tudo isso. As fórmulas, elas precisam estar em lugares não privilegiados, dentro do supermercado, e tudo isso está regulamentado lá. Chupeta e mamadeira não pode estar do lado do caixa. Mas isso a gente vê. Né? Então, a gente precisa conhecer sobre isso, né, para fazer frente. Tem um documentário, né, ainda que não sei se a gente ainda tem tempo, mas que seja visto, o nome dele é Tigers, que é Tigres, né, que é justamente a história de um promotor de vendas de uma grande indústria alimentícia, que eu não vou dizer o nome, que ele era representante de fármaco, né? Fazia visita a médicos num país aí do terceiro mundo, asiático. E aí ele perde o emprego e ele consegue, né, retornar ao emprego através de uma promoção de fórmula. E ele começa, então, a visitar os hospitais e fica muito amigo de um pediatra. Mas para ele ficar muito amigo desses pediatras, ele precisava, toma aqui, eu dou aqui, né? Precisava pagar por isso. E aí, o grande lance do filme é justamente mostrar que ele começa a ver que aquele produto que ele vendia estava gerando a morte de muitos bebês. Por quê? Porque essas mulheres faziam diluição, elas não tinham acesso à água potável, né? Então, começa daí.
Mas isso para dizer que não basta apenas ter acesso à água potável, né, para fazer um produto como esse, porque os benefícios do leite materno de proteção, de anticorpos, supera em muito a melhor fórmula láctea que existe hoje no mercado. Então, é uma questão, né? A questão do mito do porco leite, ele não nasce lá das nossas avós, né? Elas foram incutidas disso. Isso foi colocado, né? Lá na década de 40, 50, a gente tinha 70, 60, né? Havia aí mulheres de branco que andavam pelas comunidades, né? Dizendo-se de ser enfermeiras, mas na verdade, né, usando branco, elas estavam fazendo distribuição de fórmula láctea, de leite em pó. Tá? Então, é daí que vem a história do leite fraco. Né? Enfim, muita coisa. Obrigado, Kênia. Aline, você, com as baterias devidamente recarregadas, do sol da Bahia, você encerra essa rodada aí. Olha, o aquecimento global, a Bahia está fria, viu, minha gente? Tá, se demorar um pouco, neva. Muito interessante essa conversa e esse tema. Eu tenho acompanhado muito de longe e vendo a difusão, né, ou o retorno desse tema de uma forma em relação à amamentação, né, e um debate, inclusive na perspectiva também feminista, né, de mulheres discutindo isso, né, mulheres que trabalham, enfim, e trazendo esse debate mais de uma forma mais assim orgânica e também mais crítica, né, em relação à amamentação e sua interface. E essa conversa também me remeteu ao momento que minha mãe não teve leite, né? Eu fui amamentada por uma outra mulher, por uma outra mãe. E aí a gente vê, né, uma série de ultimamente eu não tenho visto não, mas andou circulando no período na mídia, mulheres que foram agredidas física e verbalmente quando estavam amamentando. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação, né? Se as mulheres, elas, assim, como que é isso, né? Se o impacto dessa repreensão na amamentação em público das mulheres, né? Que tipo de tabu é esse que as mulheres não podem, como você bem colocou, a gente come em público, por que o bebê não pode se alimentar em público, né? E da onde vem esse desencorajamento, né, das mulheres amamentarem? Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Pois é, a Aline já tinha até tocado, né, respondendo a Volney, né, sobre essa questão, né, do desencorajamento, né? Vem dessa sexualização do nosso corpo, né? Vem da ideia de que o nosso corpo ele serve para isso, somente para isso, né? Vem de um lugar de uma moral, né? Que ora, né, santifica, ora demoniza, né? A que serve, né? E se for para servir a amamentação, ela tem que ser nesses moldes, né? De abençoado, né? Assim, de santificado. E isso é muito ruim, né? Porque isso desencoraja, isso desestimula, isso dificulta, né, o acesso, né? Basta a gente pensar na dificuldade que alguma de nós passou quando pensava qual é a roupa que eu tenho que usar para sair, para levar para o pediatra, né? Eu tenho que pensar aqui em um negócio assim, né? E vem dessa ideia, né, que amamentar em público é uma afronta às outras pessoas que estão ali, né? É muito notório isso, sabe? Então, por isso, depois disso, né, que a gente começou a falar isso em rodas de conversa, né, de muitas mulheres, as mulheres, eu acho que isso começou a vir à tona com o movimento da humanização pelo parto, né, a amamentação veio junto, porque não tem como falar de parto sem falar de amamentação, né, sem falar do direito da mulher, do direito do corpo da mulher, né, de que corpo a gente está falando, né? Então, veio daí. Então, a gente começou a ter um movimento, eu acho que quando a gente começou a se levantar e a falar sobre isso, aí começou, opa, que é isso?
né? E aí ficou escancarado, né? Ficou escancarado essa posição moral, né? De que amamentar é tudo de bom, mas olha, você não pode falar, bote um paninho, né? E aí começaram a sair os memes, a pessoa bote um paninho em cima, eu botava um paninho em cima da pessoa que estava reclamando, né, Aline? Então, a gente precisa de fato, né, pautar sobre isso. Veja, isso começa lá atrás. Quando a gente compra uma boneca, né, para as nossas crianças, e o que vem junto dela? Uma chupeta ou uma mamadeira, né? A gente não tem o hábito de brincar e mostrar que a criança lúdica, ela aprende através da brincadeira. Então, a gente deveria ensinar as nossas crianças, né, meninos e meninas, a carregar um bebê no sling, a colocar para dar de mamar, né, na brincadeira, faz parte, né, é do humano, né? A gente deveria ter isso, ao invés de ter, né, brinquedos que já vêm com esses atributos. Mas se você der uma olhada, né, em todos os brinquedos, todas as bonecas, elas vão vir assim, elas vão vir com ou uma chupeta ou com uma mamadeira, né? Então, vem daí, né? Porque isso, eu cubro o meu corpo e eu tô ali, né, alimentando o bebê com uma outra forma. Então, isso é moralmente mais aceito. Então, passa por tudo isso, sabe? A gente realmente precisa desconstruir, né, essa forma que a gente tem de olhar para a amamentação. Ok, Kênia. Eu queria aqui fazer uma proposta, antes disso, um esclarecimento, né? Não sei se Kênia tem essa informação. Uma das razões do nosso programa se chamar Bate-Papo 65 é porque ele tem aproximadamente 65 minutos de duração, né? Então, a gente já estourou o tempo aqui, mas é um tema extremamente importante, pertinente, e até onde eu posso afirmar, pouco discutido, pouco debatido. Acho que a carência de espaço para debate desse tema é muito grande. Então, eu gostaria de sugerir que a gente fizesse uma segunda rodada de perguntas. Gostaria de pedir aqui aos nossos entrevistadores, né, que fizessem, inclusive, se possível, em sequência, as suas perguntas, e que a Kênia, ao final, procurasse abordar cada um dos questionamentos apresentados e já aproveitasse, ao final, depois das suas respostas, para fazer as suas considerações finais. Pode ser assim, gente? Então, Olga, começando por você. Obrigada, Cristian. Pois eu tinha muitas perguntas, que obviamente o tempo não vai dar, mas eu penso que a sua fala, Kênia, foi extremamente esclarecedora. Você levantou aí, pelo menos a despeito da complexidade do tema, né, e da relevância, mas você levantou, assim, eu diria que os pontos fundamentais, não é, da importância, da necessidade de políticas públicas para garantir, difundir, não é, essa questão da amamentação. Eu apenas levantaria aqui alguns pontos que você até já mencionou de certa forma. Nós temos o ECA, não é, que já garante, por exemplo, já garante e já espaços em locais públicos ou privados, de instituições, de repartições, que garantam exatamente que a mulher possa fazer a sua ordenha ou a amamentação sem ser objeto, né, alvo de constrangimentos, como a gente sabe, e você colocou que ainda existe. E queria fazer também uma outra pontuação aqui. De fato, nessa nossa sociedade, né, sexualizada, erotizada, não é isso? Que vê a mulher como um objeto para além, não é um objeto para além da importância que ela tem, né, noutras atividades, em outros segmentos, é muito importante que haja, né, assim, políticas que possam coibir esse tipo de atitude, né, de homens e mulheres que direcionam esses olhares, né, que constrangem. Então, eu penso que, para além de você ter aqui esclarecido essa questão de mitos, leite fraco, leite pouco, leite isso, leite aquilo, primeiro a importância, né? O leite materno eu entendo como insubstituível, não é? A amamentação é insubstituível, a despeito das fórmulas aí, como você muito bem disse, que vão ao encontro das conveniências das indústrias. Então, assim, toda mulher, penso eu, tem condições, não é? Precisa de esclarecimento, precisa de informação, essas informações ainda são muito restritas, nem todas têm acesso, né, a todos esses esclarecimentos,
e mecanismos que possam estimular, né, e incentivar o ato da amamentação. Então, eu parabenizo você pela excelente fala, excelente, não é? E diria que o caminho é esse, é a gente lutar aí pela implementação de políticas que possam não só garantir o que já temos, mas também estimular a partir do fomento às informações, não é? A difusão de uma coisa tão importante que é a amamentação. Eu encerraria minha participação por aqui. Obrigado, Olga. Volney. Olga tem toda a razão, Kênia. Eu acho que os principais pontos relacionados a esse tema, provavelmente você já tenha feito com bastante peculiaridade. Mas tem uma última pergunta que eu acho que é necessária, que eu acho importante ainda. Campanhas de incentivo à amamentação funcionam? Existem? Há periodicidades? No momento, temos alguma campanha? Porque se formos nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, mas principalmente as mulheres, uma sociedade pobre como a nossa, uma sociedade que luta no seu dia a dia ainda para conseguir o mínimo para sua sobrevivência, for depender de buscar conhecimentos vários para superar as suas dificuldades, fica difícil. Então, é função pública, é função do governo a divulgação disso. Essas campanhas, elas alcançam resultados positivos, elas existem, e quais delas estão, digamos assim, sendo aplicadas no momento, se é que tem alguma? Aline, você encerra a rodada agora. Certo. Esse debate, né, essa questão em torno da amamentação, a gente percebe que remete mais uma vez ao controle, também ao controle dos corpos das mulheres, né? E, sobretudo por essa agência do Estado de não, ou pela omissão, ou às vezes pela própria atuação e esse desencorajamento. Eu queria que você, se você puder, Kênia, na sua fala, pudesse refletir também com a gente sobre isso e trazer quais são os grupos que existem em Natal, os coletivos, né? Informar aqui para a gente as redes, para que a gente possa, para que quem nos acompanha, quem nos assiste agora ao vivo, ou quem porventura venha a assistir aqui a nossa entrevista, e até para nós mesmos buscarmos também entender um pouco mais, compreender e também nos somar, inclusive no que a sociedade pode também intervir, né? O legislativo e outros espaços de poder podem intervir na soma, né? Que eu percebo que é mais uma frente em defesa do direito das mulheres também, não apenas das crianças, né? Mas é uma interface aí de direitos e sua efetividade. Perfeito, Aline. Doutora Kênia, fica à vontade, inclusive, para as suas considerações finais. Eu queria aproveitar, né, voltando aí ao que Olga falou, né, sobre o ECA, e sobre a dificuldade de acesso a essas informações, né, é verdade. Isso começa, Olga, na formação dos profissionais de saúde. Eu sou profissional de saúde já há algum bom tempo, eu até esqueci, eu me formei em 2004. Mas eu não tive formação específica para isso. Eu tive que me aperfeiçoar depois, né? E eu achava que isso era uma coisa da minha categoria aqui. A bem dizer, está muito relacionada com essa questão de oral, né? Então, a gente deveria ter uma formação bem específica sobre isso. Aí eu achava que pediatra tinha. Quando eu comecei a fazer os cursos de formação nessa área, as pediatras estavam lá dizendo assim, pelo amor de Deus, a gente não sabe de nada. Muito pelo contrário. A Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma parceria com a Nestlé, recentemente, para fazer um curso sobre amamentação. Como assim? Né? Como assim você faz uma parceria com uma grande indústria, né, para poder falar sobre amamentação? Então, não, foi assim, caiu no descrédito total, os congressos da SPP, tem congresso que, inclusive, foi direcionado para a questão de amamentação, tinha stand lá, né, das duas grandes maiores empresas alimentícias, indústrias alimentícias. Então, assim, difícil, né? Então, a gente precisa realmente ter uma formação à parte de tudo isso, né? E aí a gente precisa garantir a universidade pública, porque, como a gente pode dizer que
isso aqui não entra aqui, né? Alinhado à política pública, então a gente precisa qualificar os profissionais, por isso essa bandeira, né, da OABA, que é essa aliança mundial, né, pelas ações de incentivo à amamentação, a qual a IFAM, que é brasileira, está associada, e são elas, né, que fomentam essas campanhas que o Volney me perguntou, né, sobre... Campanhas existem, né, Volney? Sim, elas existem, elas precisam existir, né, elas conseguem trazer esse tema. Veja, a gente está conversando aqui porque a gente está no Agosto Dourado, né? Então, esse tema saiu pipocando por aí. Então, a gente precisa falar, e não é só falar sobre as dificuldades focado só na mulher. O tema desse ano, inclusive, é amamentar é uma responsabilidade de todos, né? Porque é justamente focando que a gente precisa ter profissional de saúde qualificado, a gente precisa ter creche, né? A gente precisa ter políticas que assegurem licença maternidade, a gente precisa ter políticas que protejam a pessoa que amamenta, que protejam a mulher, né, que amamenta, que protejam as crianças para terem esse direito. É direito da criança ser amamentada, é direito da pessoa que amamentar. Né? Então, é nessa visada. O Ministério da Saúde, ele sempre fez uma campanha paralela, né? O tema, geralmente, é um pouco parecido, né? É uma escolha, já há algum tempo já funciona assim, tá? E existe. É a forma que a gente tem de poder pautar na agenda, na agenda midiática as questões relacionadas à amamentação. Então, de fato, elas existem e eu imagino como seria, né, se elas não existissem, como é que a gente faria esse tipo de abordagem. Então, isso precisa ser uma onda que vai crescendo, né? E, é claro, a luta é diária, né? A luta é juntando gente, né? Então, como eu falei, o movimento de humanização do parto, ele conseguiu aglomerar mais pessoas, e essa onda vem crescendo, e aí a gente foi colocando junto as questões da amamentação, né? E aí, como uma referência em Natal, a gente tem a Associação Potiguar de Doulas. Talvez o coletivo que a gente tenha, que pode falar sobre essas pautas, né? Que consegue se colocar aí e faz um barulho, né? Não é uma associação tão grande, né? Precisa mesmo que não só doulas, né, mas ele precisa ser apoiado, né, elas conseguiram a presença da doula. Doula é a pessoa que dá suporte físico e emocional à mulher no momento do trabalho de parto, né, no pré-parto, parto e pós-parto. Então, elas conseguiram, né, a aprovação dessa lei municipal que dá assistência, né, em muitos municípios é proibida a presença da doula no hospital, né, porque isso não interessa a outro sistema, né, que é o sistema do agendamento aí de partos, né, enfim. Furar essa bolha é necessário, né? A gente precisa fazer com que as pessoas se envolvam com isso. Então, as pessoas precisam ter acesso, a gente precisa fortalecer esses coletivos. E o outro coletivo que a gente precisa pensar de controle social para poder exigir que essas políticas sejam implementadas, a meu ver, né, diretamente, é o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Educação, né? A gente precisa ter assento nesses conselhos para poder fazer para poder pautar isso, para poder questionar isso, né? Eu, vez ou outra, eu trabalho dentro da CESAP, né? E vez ou outra, a gente vai ao Conselho Estadual de Saúde, né? Prestar contas. E eu vou com o maior prazer, porque é meu dever, né, enquanto servidora, ir lá prestar contas sobre isso, né? É muito bom quando o Conselho faz questionamento sobre isso. A gente tem que responder mesmo. Então, é isso, sabe? A gente precisa ocupar esses espaços para poder pautar, para poder exigir. É só através mesmo dessa manifestação, né, de luta, de aglomerar, né, no sentido de fortalecer, que a gente vai poder fazer algo de diferente, né, de poder dar suporte e proteção às pessoas que amamentam. Muito obrigada. Já fazendo aí, né, minha fala já foi dando considerações finais. Eu adoro falar sobre esse tema, né, minha vida.
E eu acho que é muito importante quando a gente sai, né? Eu digo assim, eu acabo pautando muito isso, muito mais do que a parte do manejo clínico, né? Porque eu acho que a gente ainda tem muita carência sobre isso, né? Especificamente numa cidade como Natal, né? Então, a gente sai um pouco da visada do que é clínico, né? Eu estudo bastante. Meu Deus, a gata vai derrubar aqui. Eu estudo bastante essas outras questões, né, assim, clínico, que é mais protocolo, técnico, né? Mas é muito importante a gente fazer essa reflexão política, né? Essa reflexão sobre esse lugar, né, que essa pauta precisa ter, né, para que isso seja de fato um direito de todas as pessoas que amamentam e de todas as pessoas que podem ser beneficiadas, né? De longe é algo fácil, não é, né? A gente precisa também falar sobre isso, mas a gente precisa, de longe é algo que não é barato, né? Vamos pensar, barato do ponto de vista, eu não tô comprando a lata de leite, mas é muito caro para a mãe, né? É uma exigência muito grande do corpo ali. Então, a gente precisa ter rede de apoio, né? Porém, economicamente, e eu fiquei encantadíssima quando eu pude ver um economista falando sobre amamentação no Congresso do Rio de Janeiro, no Encontro Mundial de Amamentação que teve no Rio de Janeiro em 2019, né? E ele falando sobre o impacto. Gente, a gente teria mais 65 minutos, viu, Christian, para a gente falar sobre o impacto, né, que o ato de não amamentar promove no clima, né? Porque para não amamentar, eu preciso ter muito pasto, eu preciso ter muita vaca, né? Eu preciso ter muita água, sabe? Vocês não têm noção, gente. É um absurdo, né? Eu preciso ter muito plástico, eu preciso ter muita embalagem. Então, eu não posso colocar que isso é uma responsabilidade só da mulher. Ok. Né? Isso é uma responsabilidade de todos. Obrigada. Muito bom. Doutora Kênia Gondim, fonoaudióloga, consultora em amamentação, muito obrigado. Foi um prazer tê-la conosco aqui no Bate-Papo 65. E a gente espera poder contar com sua presença em outras oportunidades. São 19 horas e 35 minutos. Nós chegamos ao final dessa 16ª edição do Bate-Papo 65. Eu quero aqui agradecer a audiência de todos e todas. Se você gostou, já dá uma curtida aqui embaixo, se inscreve em nosso canal. Isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião a um número maior de pessoas. O Bate-Papo 65 vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18 às 19h05, 10, 15, né? É um bate-papo com aproximadamente 65 minutos de duração. A gente conta com a sua audiência. Um abraço e se cuidem. Vida longa ao Bate-Papo 65. Tchau, tchau. Prazer.